Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, a gente está na sessão, começamos, né, no verso 3, a sessão Nishkama Karma Yoga, ou seja, serviço devocional, que começa serviço devocional até o verso 9. Então, a gente vai para o verso 4, é isso? Não, nós lemos o 5, nós vamos para o 6. Não é isso? Nós Não. vamos ao 5. Então, vamos para o Não, peraí, 6. foi isso mesmo? É porque agora não sei se fui eu que estudei isso aqui antes. Não, tá correto, a gente leu o 5. Leu? Todos os homens são forçados a agir desamparadamente de acordo com os modos da natureza. Uhum. Então vamos para o número 6. Karmendriyani samyamya Carmendriani Samyamya yaste manasasmaram Yaste Manasasmaram indriyartam vimudhatma Indriyartam Vimudatma mityachara sauchate. Ichachara Sauchate. Aquele que impede os sentidos de agir, mas não afasta sua mente dos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e não passa de um impostor. Então aqui Krishna dá um vislumbre assim, né, do famoso charlatão. Ou seja, a pessoa que usa aquele velho dizer, né, faça o que eu faço, mas não aliás, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, de certa forma, aqui todo aquele que perante as outras pessoas se mostra autocontrolado, mas que a mente o tempo todo está pensando, né, no objeto do desfrute, no objeto de prazer, essa pessoa ela está enganando a si mesma. Ela pode ter um dizer, né, que fala que você pode enganar as pessoas por muito tempo, mas não pode enganar todo mundo o tempo todo, né? Então tem um momento que vai ficar visível as falhas que a gente tem, né? Então aqui Krishna está falando que a pessoa que renuncia falsamente a algo, né, algum propósito, algum objeto, ou algum prazer, mas a mente fica naquilo, né, vai acontecer com ela exatamente o que Krishna falou para Arjuna lá atrás, né, o Dhyayato Vishayam Pulsar Sangastechu Prajayate Sanga Sanjayate Kama Kama Krodo Vijayate. Contemplando os objetos dos sentidos, desenvolve-se apego. Do apego vem a ira, da ira a ilusão, da ilusão a confusão da memória, e a pessoa se perde no poço da existência material novamente, né? Então aqui a consciência de Krishna que ele está passando para Arjuna é justamente ele renunciar internamente. Então tudo tem que ser interno, né? Quando renuncia internamente é uma renúncia honesta. Quando renuncia só de boca, vai voltar novamente a fazer essas outras coisas, né? Então, isso Krishna fala que a pessoa está se iludindo, né? Sem uma prática adequada, existe essa possibilidade da pessoa se iludir, se confundir e se perder. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Isso é igual, isso é aquela situação, por exemplo, da pessoa que se diz celibatária, mas a mente dela só pensa em sexo o tempo todo. Isso, mais ou menos isso. Ou da renúncia, do conhecimento, da prática, seja qualquer situação, né? Mas aqui, falando sobre vida espiritual, realmente é isso que acontece, né? A pessoa está se iludindo.
Ou seja, ela não está preparada para aquela posição. Então, o bom é ela usar a natureza dela para fazer outras coisas e usar essas outras coisas como um serviço devocional. Por exemplo, né, se a pessoa pensa demais, né, em sexo, por exemplo, se ela pensa demais nisso, estando numa plataforma renunciada, é um sofrimento terrível, né? E ela vai ter uma queda ali na frente, ela vai ter uma queda, é um fato. Então, se ela tem esse tipo de pensamento, por que não utilizar isso com uma consciência superior? Ela ter uma vida familiar e ter uma relação regulada, né? E essa relação gerar filhos conscientes de Deus e assim por diante. Então, tudo a gente pode direcionar, né, para o serviço devocional. Qualquer coisa a gente pode usar para Krishna. Então, vamos para o verso 7. Eu posso ler. Pode ler. Não, assim, exatamente, repetir aí, né? Yastu indriyani manasa Yastindrani Manasa niyamyarabhaterjuna Niyamyarabaterjuna karmendriya karmayogam Karmendriya Karma Yogam asaktasa vishishyate. Askata Savishishate. Por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga em consciência de Krishna, sem apego, ela é muito superior. Então, aqui Krishna ele está mostrando os dois lados para Arjuna, né? Da pessoa que está se enganando e da pessoa que realmente está com propósito. Então, aqui, na verdade, né, o que Krishna está querendo falar para Arjuna, Krishna está recomendando que o trabalho seja combinado, né? O trabalho que Arjuna vai executar que seja combinado com conhecimento e desapego. Esse é todo o propósito, conhecimento e desapego. E aí agir por uma questão de dever, né? Como todo o Bhagavad Gita fala, agir como uma questão de dever, não importa se é bom ou se é ruim. É o teu dever, vai lá e faz da melhor maneira possível. Então aqui ele fala sobre o, o Muni, né? Esse Muni, ele está com a mente ocupada, os órgãos ativos em trabalhos de devoção. E se a gente não ocupa os nossos sentidos adequadamente com algo que vai trazer benefício espiritual, eles vão estar ocupados com outras coisas que vão degradar a gente, né? Então, a gente tem duas opções no mundo, né? Como a gente já falou algumas vezes, só temos duas opções. Não existe aquele ficar em cima do muro. Ou é ou não é, né? Então, aqui Krishna mostra as duas opções. Se você controla os sentidos, você adquire paz. Se você não controla os sentidos, você não adquire paz. Então, quem não controla os sentidos vive no reino de Maya, ilusão. Então, esse é o mundo de Maya. Maya é uma devota pura de Krishna, é uma devota pura de Deus, só que o dever dela é esse, é iludir a gente ou tentar iludir para ver até onde estamos dispostos, né, a obter novamente o mundo espiritual. Então, esse é todo o propósito. O quanto a gente está disposto para voltar para casa, né? Então, verso 8. Niyatan kuru karma tvam. Niyatan kuru karma tvam. Karma jayo hiyakarmanaha. Karma jayo hiyakarmanaha.
Sharirayatra pichate. Sharirayatra pichate. Naprasidhe akarmanaha. Naprasidye akarmanaha. Executa teu dever prescrito, pois esse procedimento é melhor do que não trabalhar. Sem trabalho, não se pode nem ao menos manter o corpo físico. Então, Krishna aconselha novamente a Arjuna a agir com uma consciência superior. Ele ir para a floresta não vai dar o benefício que Arjuna está pensando que vai ter. Porque, né, como a gente leu no início do capítulo 3, Arjuna ele ficou confuso, porque Krishna falou que ele tem que trabalhar com conhecimento, mas ao mesmo tempo não trabalhar de certas formas. E a Arjuna ficou confuso. Agora, o que eu faço? Né? Trabalho, não trabalho? Vou para a floresta, eu luto? Então, Krishna está falando, é melhor você executar a sua função do que renunciar ao seu trabalho. Então, sem o trabalho, a gente não pode nem mesmo se manter nesse mundo material. Né? Todo mundo, Krishna falou, né, que todo mundo é obrigado a trabalhar nesse mundo, seja de alguma maneira ou de outra. Né? Então, esse sentimento de... Muitas vezes fica meio estranho, né, quando a gente fala que nós somos servos eternos de Deus, né? Automaticamente, na nossa concepção material, a gente já imagina aquela servidão de escravo, né, de sofrimento. Mas, por exemplo, né, se você está com uma pessoa, por exemplo, materialmente falando, se você está com uma pessoa que tem um padrão de vida, mesmo que você não tenha esse padrão de vida, mas se você trabalha junto com essa pessoa, você praticamente desfruta até mais do que essa pessoa. Né? Por exemplo, vamos dizer um bilionário com iate. Muitas vezes ele nem desfruta desse iate, mas se você trabalha para ele, muitas vezes você desfruta até mais. Porque você pode, né, por exemplo, ser convidado a tomar conta daquilo, então você vai desfrutar muito mais do que o próprio proprietário. Então, todo o processo que Krishna fala desse serviço é justamente isso, porque há uma troca. Quando você serve Deus, dando prazer a Ele, Ele triplica o seu prazer. E esse prazer a gente já começa a sentir no momento que a gente tem aquela mente mais tranquila, a gente está mais pacífico. Qualquer situação desagradável que possa acontecer na nossa vida, a gente sabe como tolerar, como passar por aquilo. Então, esse é um vislumbre, né, desse prazer que Krishna começa a dar para a pessoa que começa a prestar algum tipo de serviço para ele. E sem contar que a longo prazo é liberação, né? Longo prazo é liberação, é abandonar o corpo com uma consciência tranquila e dali voltar para a nossa verdadeira natureza, voltar para casa. Perguntas, comentários? Então vamos para o texto 9, verso 9. Yagyartat karmano nyatra. Yagnata karmano nyatra. Lokoyam karma bandhanaha. Lokoyam karma bandhanaha. Tadartam karma kaunteya. Tadartam karma kaunteya. Mukta sanga samachara. Mukta sanga samachara. Tá muito bom, hein? A pessoa vai tentando. Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu.
Caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele, e desta forma você sempre permanecerá livre do cativeiro. Então, apesar deste verso aqui se conectar com o próximo verso, este é o final da sessão temática do Nishkama Karma Yoga. Então, aqui o veredicto, né, que Krishna dá para Arjuna, para que ele possa chegar a essa consciência superior, é o sacrifício, executar sacrifício a Vishnu. Agora, por que Krishna cita Vishnu, né? Sendo que Krishna é o próprio Vishnu disfarçado, né? Como que eu posso explicar isso? É um pouquinho técnico demais, mas Krishna é a pessoa original, né? Ele, para a gente, é muito difícil, é quase que impossível compreender o que existia antes, porque é dito que não existia nada a não ser Krishna, né? Só que, ao mesmo tempo, Krishna e os Vedas falam que o mundo espiritual sempre existiu, ele é eterno, né? Então, Krishna, ele é a causa de todas as causas, né? Sarvakara Nakaranam, que é Govinda, a causa de todas as causas. Quando existe uma pessoa que adora Krishna num humor mais reverencial, mais sério, ele assume uma expansão, ele se expande. E essa expansão é Vishnu. É uma das primeiras expansões de Krishna, né? Mahavishnu, ou Vishnu. Então, Krishna está falando para Arjuna sobre Vishnu porque Vishnu era adorado pelos kshatriyas. Bhishma adorava Vishnu. Então, Vishnu era a suprema personalidade de Deus. Até então, Krishna não se manifestou aqui para Arjuna. Ele vai se manifestar nesse capítulo mesmo, mais à frente. Mas, então aqui ele fala, se você quiser chegar a essa consciência superior, primeiro você tem que executar o seu dever, gostando ou não, e oferecer como um sacrifício a Vishnu, esse seu trabalho. Porque qualquer trabalho que é executado apenas para nós mesmos, gera cativeiro no corpo material e nesse mundo material. Então, a melhor maneira de sair dessa prisão é oferecer os nossos resultados a Vishnu. Tudo que eu for fazer, eu oro e falo, ó, meu Senhor, por favor, aceite esse trabalho e me faça, que nem no meu caso, né, eu sou tatuador, então antes de cada tatuagem, eu sempre faço minha oração interna lá, pedindo para Deus guiar minha mão da melhor maneira possível, para que o trabalho fique perfeito e a pessoa fique feliz. Né? O resultado, né, financeiro, aí é outra coisa, aí é com ele, né? Mas eu estou oferecendo meu trabalho, então qualquer trabalho pode ser oferecido, né? Então esse trabalho, Krishna fala que livra a gente de todo o cativeiro material. Então essa é a conclusão do Nishkama Karma Yoga. Ofereça tudo a Deus, né? Você vai obter outros benefícios, né? Vários benefícios e a liberação. Então, no próximo verso, Krishna ele dá uma continuidade para isso, falando como tudo começou, né? Pode falar, Otávio. Você disse que você sempre, antes de começar a trabalhar, você faz a sua oração e tal. Eu fiquei com vontade também de fazer isso antes de eu começar a trabalhar. Mas como seria essa oração, assim? Você pode dar uma orientada, assim, para a gente? Eu sei que pode ser... Não tem uma fórmula, acredito eu, né? Ou talvez tenha, né? Mas o que é essa oração? Então, né, essa oração que eu faço, na verdade, é breve, né? Que eu tento, né? Não vou dizer que eu faço, mas eu tento o tempo todo estar conversando com Krishna, né? Qualquer fase da minha vida, eu estou sempre conversando com ele, na fase boa, na fase ruim, estou sempre agradecendo, obrigado, Krishna. Se eu bato o dedão
na quina da mesa lá, obrigado, Krishna, porque eu sei, ou pelo menos teoricamente eu sei, que esse acidente que me aconteceu ali, nesse momento, me livrou de algo muito maior que poderia acontecer se eu não tivesse essa consciência. Então, é dito que muitas vezes Krishna diminui o nosso karma. A gente tem que pagar uma reação muito forte e ele diminui com uma pancada, uma batida na cabeça, algo assim. Então, sempre agradeço quando acontecem essas coisas, sabe? Mas no caso da tatu, como envolve uma outra pessoa, como envolve um trabalho que a pessoa muitas vezes está desejando fazer o retrato do filho, né, que vai marcar para a vida toda, ou dos pais. Então, eu sempre oro, sempre falo, ó, meu querido Senhor, né, por favor, me ajude a executar esse trabalho da melhor maneira possível, né, que o meu traço fique perfeito, que a minha pintura ou a minha sombra fique totalmente perfeito, que essa pessoa saia daqui com uma consciência melhor, que no momento que eu estiver executando o trabalho, mesmo que eu não converse com a pessoa, porque eu vou estar concentrado, que tudo de bom que eu desejo para mim, o que eu desejo, né, para minha família, que essa pessoa também obtenha. Então tu tá jogando assim uma quantidade de energia positiva, porque tudo é conexão, né? Então, eu costumo falar que quando a pessoa vem tatuar, vem fazer uma tatuagem comigo, muitas vezes eu falo para ela, ó, a gente vai ficar tanto tempo, né? 5 horas, 6 horas, 11 horas, né? Como já aconteceu, 12 horas tatuando. Muitas vezes para só para tomar água, ou comer alguma coisinha, né? Mas é mais do que um relacionamento, né? Se a pessoa é casada, por exemplo, ela não fica 11 horas tocando, né, no marido ou na esposa. Então, tudo é uma troca de energia no momento que eu tô em conexão, né, com a pessoa, tocando no corpo dela para tatuar, eu tenho que estar pensando coisas boas. Porque se eu estiver pensando coisas desagradáveis, coisas ruins, a pessoa sente, a energia ali se torna um caos, né? A pessoa sente. É difícil de explicar, mas temos o sexto sentido, né? Que na verdade não é um sexto sentido, é uma faculdade mental, que chamo de sexto sentido. Então, se eu estou conversando contigo, vocês, né, já devem ter tido essa experiência, que a pessoa está falando muito bonitinho na frente de vocês, mas vocês sabem que alguma coisa errada tem por trás ali, né? Que a pessoa não está sendo honesta, que a pessoa não ou falou de ti pelas costas, enfim, a gente sente. Então, nos nossos trabalhos é a mesma coisa. Se você faz algo tentando enganar outra pessoa, ou só pelo dinheiro, né, ela vai sentir. Ela não vai saber o que está acontecendo, mas ela vai sentir que tu não tá nessa vibe que você tá falando que tá, né? Que é o que a gente leu anteriormente. Você está enganando a si mesmo, né? Porque a outra pessoa está sabendo. Porque como a super-alma está no meu coração, ela está no teu coração, está no coração de todos, e tem essa comunicação. Então, ela previne a gente e também previne a outra pessoa de cometer erros. A pessoa vai escutar também aquela voz íntima lá dentro falando bem assim, essa pessoa está tentando te enganar, essa pessoa está tentando tirar proveito. Então, por isso que a consciência tem que estar o máximo possível adequada para executar o que você vai executar. Que é o que Krishna está falando para Arjuna. Mantenha sua consciência acima dos 3 modos para você executar esse trabalho da melhor maneira possível, porque aí sim, aí você vai poder fazer o que foi destinado a fazer, né? Ou seja, matar os seus próprios parentes. Imagina a situação, né? Matar os seus próprios parentes. A gente passa por certas situações, mas imagina ser colocado numa situação assim.
que você tem que fazer aquilo por uma questão de dever e por uma causa superior. Então, temos que alcançar, né, essa consciência para ter uma vida perfeita, uma vida mais tranquila. Então, verso 10. Sahajagya praja srishtva. Tá desligado o seu microfone, Otávio. Nossa, ainda bem, porque eu não consegui falar nada. Pode falar de novo, por favor, Bacana. Então, o I, muitas vezes, ele é pronunciado como um D, né? Ou um JI, né? Seria Sahajagya praja srishtva. Sahajana prashas surisva Purovacha prajapati. purovacha prajapati Anena prasavishadvam. anena prashavisdavam Esha vostuista kamaduk. Eshavo stu istakamaduk. No início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses, que deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu, e abençoou-os, dizendo: sedes felizes com essa yajna, sacrifício, porque sua execução outorgar-vos-á tudo que é desejável para viverdes com felicidade e alcançares a libertação. Aqui está todo o processo, né? Então, esse Jagya, né? Jagya, sacrifício, ou Yagya. Alguns falam Yagya ou Jagya. O mais comum, né, entre as pessoas que estudam o sânscrito é Jagya. Né? Jagya. Então, aqui ele fala que no início da criação, ele mandou gerações de homens e semideuses. Por quê, né? Porque a gente precisava de um treinamento, né? Como eu disse, né, algumas vezes assim, esse conhecimento védico, ele está nesse mundo, ou ele veio para cá de alguma maneira, por algum acidente, tudo é um arranjo de Deus, tudo é um arranjo de Krishna, né? Tem muitas histórias nos Vedas que falam sobre personalidades em planetas celestiais, ou mesmo no mundo espiritual, que foram amaldiçoados. Mas no final das contas é aquela maldição bênção, sabe? Krishna, quando ele tem vontade de fazer alguma coisa nesse mundo material, como o exemplo do Bhagavad Gita, né, de vir novamente restabelecer os princípios da religião, quando tudo começa a se perder, Krishna aparece, né, para restabelecer, ou manda algum associado dele. Então, nesses casos, muitas vezes, ele faz alguma espécie de passatempo, para que algum associado íntimo dele venha para cá para que ele possa se divertir também. Como o caso dos dois irmãos gêmeos, né, Jagai e Madai. Aliás, Jagai e Madai não, Jai e Vijay. Jai e Vijay, eles eram porteiros dos planetas Vaikunta, já são planetas espirituais. Somente quem chega nesses planetas Vaikunta são almas autorrealizadas. Só as almas autorrealizadas podem se aproximar desse planeta, ninguém mais. E Jai e Vijay, eles eram os porteiros desses planetas, de um desses planetas Vaikunta. E nessa ocasião, né, os 4 grandes sábios, os Kumaras, que é uma das linhas também, né, que é recomendada pelos Vedas, a Sampradaya dos Kumaras, né? Então, os 4 Kumaras, eles são
são sábios, assim, perfeitos. Só que eles escolheram não passar dos 5 anos de idade, para não desenvolver luxúria, para não desenvolver inveja, porque a partir dos 6 anos de idade a criança já começa a desenvolver essas coisas, né? Então eles resolveram ficar com 5 anos de idade. Então tu olha para eles, todos eles têm aparência de crianças, andam nus como criancinha. E eles foram visitar Vishnu. E nessa ocasião, os porteiros, eles estavam um pouco orgulhosos, né? E eles barraram os sábios. E os sábios, como qualquer criança, eles ficaram irritados. E falaram para os 2 irmãos, né? Vocês estão muito orgulhosos da posição de vocês. Então, já que vocês adquiriram esse orgulho, vocês não podem estar aqui nessa posição. Então, vocês vão nascer no mundo material. E na hora que eles ouviram isso, a maldição de um sábio era, né? Era batata. Ele falou, acontecia. Por quê? Porque a palavra tem poder. E antigamente, eles davam muito valor à palavra. Porque o que eles falavam, eles faziam. E cada vez que a pessoa age dessa maneira, ela ganha poder. Então, é natural que tem que se tomar muito cuidado com aquilo que vai falar para outra pessoa. Porque isso pode construir ou pode destruir a vida de alguém, né? E o Bhagavad Gita, essa guerra de Kurukshetra, ela se deu justamente por causa da palavra que as pessoas tinham. Como Bhishma, por exemplo. Bhishma, ele deu a palavra que ele defenderia o trono de Hastinapura com a própria vida. Acontecesse o que acontecesse, não importa. E a partir disso, Dhritarashtra fez tantas atrocidades e Bhishma não pôde voltar atrás na palavra dele porque ele já tinha dado a palavra dele. Tanto que Krishna critica isso. Krishna fala que eles estavam muito apegados às regras e regulações e esqueceram o verdadeiro propósito, que era o serviço devocional, que era divulgar amor, né? E não é errado voltar atrás com a palavra quando algo vai prejudicar outra pessoa. E eles não fizeram isso. Ao contrário, eles fizeram parte da cena onde tentaram despir Draupadi na frente de todo mundo. Eles sabiam que era errado, mas mesmo assim eles continuaram. Então, a batalha se fez inevitável para ter um limpa, para fazer uma limpa em tudo isso, né? Então, aqui no caso desses 2 irmãos, eles foram amaldiçoados a nascer nesse mundo material. E eles ficaram, assim, perturbadíssimos, porque eles sabem a natureza desse mundo. Então, nesse momento, Vishnu apareceu, né, como quem não quer nada, né? Apareceu lá depois que já estava tudo, o plano dele já tinha dado certo. E ele falou, não, os 2 irmãos se aproximaram dele e falaram, nossa, a gente foi amaldiçoado a nascer no mundo material, você pode cancelar isso, você tem poder para isso. E Vishnu falou, não, eu não posso. Somente quem pode, né, reverter uma situação assim é justamente a pessoa que vocês ofenderam. Então, vocês têm que pedir desculpa para a pessoa que vocês ofenderam. Somente ele pode reverter isso. Eu não posso fazer nada. Então, imagina Deus falar isso, né? Aí os sábios, né, os 2 irmãos, foram até os sábios e pediram perdão pelo que eles tinham feito. E aí, como todo sábio é compassivo, né, eles pensaram, nossa, acho que a gente foi meio injusto com eles, mas a palavra já foi proferida, então não tem como voltar atrás. Mas a gente vai dar uma bênção para vocês, então. Vocês podem escolher. Vocês nascem 1000 vezes como devotos, ou vocês nascem 3 vezes como demônios. Se vocês optarem por nascer essas 3 vezes como demônios, o próprio Senhor Supremo vai libertar vocês. Mais do que depressa, eles falaram, não, a gente vai nascer 3 vezes como demônios.
Então, uma delas, eles nasceram em Satya Yuga, como Hiranyakashipu e Hiranyaksha, que Krishna, na forma de Nrisimhadeva, né, matou eles. Daí, como o nome provém, né, Nrisimha Bhagavan, né, desse passatempo, que um dia eu posso contar se vocês se interessarem, né. A segunda vez foi como Ravana e Kumbhakarna, e na terceira vez foi como Jagai e Madai, né. Aliás, teve a terceira vez foi como Shishupala e Dantavakra, e eles obteram ainda uma bênção de nascer mais uma vez para participar dos passatempos de Krishna, quando Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu. Então, eles nasceram como Jagai e Madai. Então, veja só, tudo para resumir isso daqui. Como essa filosofia veio parar nesse mundo, né? Ou seja, todas as pessoas que vieram para cá de alguma maneira ou de outra, elas trouxeram junto com ela uma cultura. E é uma cultura que não fazia e não faz parte desse mundo. É uma cultura que está muito acima de qualquer coisa que a gente sequer imagina que já existiu nesse mundo. Imagina, há milhares e milhares de anos atrás, eles já tinham uma ciência tão avançada, não só ciência para cuidar do corpo físico, mas eles tinham uma ciência astrológica, uma ciência impressionante, né, de coisas que está sendo descoberta hoje, né? Os cálculos, cálculo a partir do átomo, o que era o átomo, né? A dimensão de uma partícula de átomo, coisa que é impossível de ser calculada materialmente falando, eles já tinham esse cálculo. Então a gente vê que é uma cultura que não faz parte desse planeta, né? Então, aqui Krishna ele reforça isso. No início da criação, ele mandou gerações de homens e semideuses, mandou todo o manual, pessoas, né, os semideuses, completamente treinados para instruir outras pessoas a alcançar esse propósito. Então, muita coisa se perdeu, mas algumas estão sendo novamente, né, revividas, a lei da atração, a lei da vibração, a lei da dualidade, a lei da polaridade. Então, tudo isso são coisas que estão sendo revividas, que já tinham nos Vedas. E são coisas que Deus mandou para que a gente possa ter uma vida perfeita aqui nesse mundo e, como se fala, né, e de quebra, né, não sei se tem essa linguagem por aí, mas o de quebra você ganha isso ainda. Krishna lhe dá, mais adiante ele vai falar outra coisa que ele dá de brinde, né? Ou seja, você faz isso e de brinde eu te dou isso ainda. E aqui a mesma coisa, ele fala, a pessoa, né, vocês foram mandados para esse planeta para aprender a como executar sacrifício. Então, quando vocês aprenderem a como executar o sacrifício de uma maneira correta, aí sim vocês voltam para o mundo espiritual. E essa maneira correta é oferecer todos os nossos resultados a Deus. Então, esse é o sacrifício perfeito. A gente vai ter tudo de perfeito nesse mundo e depois, no final da vida, ainda volta para casa como um brinde, né? Então, esse é o propósito desse verso. Então, esse verso deu início à nossa sessão de Karma Kanda a Karma Yoga. Né? Se quiserem anotar, ele começa do verso 10 e vai até o verso 16. De Karma Kanda a Karma Yoga, ou seja, de sacrifícios para benefício pessoal a sacrifícios para Deus. Karma Yoga, né? Então, o texto pode falar, Otávio. Bhagavan, eu vejo que tanto o Bhagavad Gita quanto a Bíblia, né, são criacionistas, né? E a teoria científica aceita, né,
que é a teoria da evolução, né? É que o homem veio do macaco, né? Ou então, mais ainda, né? O homem veio de uma ameba, né? Tinha uma ameba lá numa poça lá de sei lá do que lá, e aí, a partir dessa ameba, a gente veio, né? Você poderia comentar um pouco? Essa teoria da evolução não tem um fundamento, ou tem? Não tem. Existiam várias raças, né? Então, por isso que é chamado de teoria, porque já teve outras teorias, né, que quebraram essa, porém essa daí, como é mais antiga e é a mais aceita, né, pela maior parte da população, ela ainda se mantém. Mas existiam várias raças. Hanuman, por exemplo, Hanuman, ele vem de uma raça de macacos, mas ele falava como a gente, ele agia como a gente, era extremamente inteligente, tinha altos poderes místicos e era um devoto nota 10, né? Imagina, ele é conhecido como o melhor de todos os devotos, porque ele constantemente estava pensando em Ramachandra. Tanto que a bandeira que está na quadriga da carruagem de Arjuna é estampada Hanuman, carregando a montanha, né? Então, isso em si já mostra que Arjuna sairia vitorioso. Então, essa é uma teoria, né? Mas ela não é apoiada pelos Vedas. Tanto que aqui a gente vê, né? Krishna mesmo falando, no início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou gerações de homens e semideuses. Então, o ser humano sempre existiu, né? A alma sempre existiu e está sempre mudando de corpo, mas é uma teoria, né, que é aceita pela ciência moderna, mas tem muitas pessoas que já deixaram de aceitar essa teoria, né? Então, vamos para o verso 11. Devam bhavayatanena Devam Bhavayantanena te deva bhavayantu vaha Deva Bhavayantunaha parasparam bhavayanta Parasparam Bhavayanta shreya paramavapsyata. Sheira Paramavapashyata. Os semideuses, estando contentes com os sacrifícios, também irão agradá-los. E assim, pela cooperação entre homens e semideuses, a prosperidade reinará para todos. Então, você consegue perceber aqui a sutileza, né, do que Krishna está falando, né, do karma kanda, que o karma kanda é você fazer sacrifício para semideuses, porque você sabe que com esse sacrifício você vai obter um resultado em troca. Então, aqui ele começa falando, né, que essa geração de homens e semideuses tem que ter uma troca. Então, essa troca é justamente sacrifício. Eu vou fazer algo, né, por exemplo, um agricultor. Na época de Krishna, quando Krishna teve presente nesse planeta, que ele estava como um menininho, né, como Krishna estava como uma criança, na casa de Nanda Maharaj e Yashoda Mai, que eram, né, os pais dele, tem toda uma história isso. Eles executavam sacrifícios para Indra, para o semideus que controla as chuvas, controla o tempo, né? Então, o pai de Krishna, né, por assim dizer, fazia sacrifícios para Indra, até o momento que Krishna falou para ele, mas por que você faz sacrifício para Indra? Sendo que Indra não é inteligente. Imagina, né? Indra não é inteligente. Se Indra fosse inteligente, por que ele faz com que a água da chuva caia no oceano? Então, ele não é inteligente. A água deveria cair nas terras, na plantação, mas as chuvas caem nas pedras, caem nos rios, que não precisam de água.
Aí o pai de Krishna começou a prestar atenção, realmente. E aí aconteceu todo um episódio, né? O sacrifício para Indra foi interrompido, Indra ficou iradíssimo e resolveu inundar Vrindavana, que era onde Krishna estava morando com todos os vaqueiros, toda a comunidade, né, dos vaqueiros. Então Indra ficou indignado e começou a falar, né, quem esses vaqueiros pensam que são, né, essas pessoas simples, executavam o sacrifício e eu sempre mandava chuva. Agora, por causa desse menino, esse Krishna, o menino tagarela, eles interrompem o sacrifício para mim, para fazer um sacrifício para Govardhana, que é uma colina sagrada, né? Eu vou inundar esse lugar. Então, automaticamente, ele falou, né? Ele chamou as duas nuvens da devastação universal, que todas elas são personalidades, né? Uma delas é a Samvartaka. Então, ele falou, né? Samvartaka, vá até Vrindavana e alague tudo, destrua tudo. Então, ali os habitantes de Vrindavana perceberam que Krishna já não era uma pessoa comum, né? Que nesse dia, né, Krishna levantou a colina de Govardhana apenas com o dedinho mindinho e ficou ali durante 7 dias. Então, quando Indra viu isso, aí ele percebeu que ele tinha cometido um erro. Aí ele teve que vir aqui para o mundo material e ajoelhar para Krishna e pedir desculpa. Mas então esse verso aqui, esses dois em particular, falam que há uma troca. Quando você faz a atividade karma kanda, que é boa, via das dúvidas a gente fala que ela é boa, ela é o início da vida espiritual. Uma troca. Até a pessoa começar a adquirir confiança. Ela não pode ficar nisso a vida toda, né? Mas é um processo recomendado. Porque quando a pessoa começa a conseguir tudo o que ela quer, e quando ela tiver exatamente tudo o que ela quer, ela vai chegar naquela fase que os Vedas descrevem como o despertar para a consciência espiritual. Ou seja, a Tato Brahma Jigyasya. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Porque quando a pessoa tem tudo o que ela quer, aquilo se torna tão comum para ela que ela começa a se questionar: nossa, mas é sempre a mesma coisa. Eu consigo isso, tenho uma felicidade momentânea, mas depois eu já estou desejando uma outra coisa. Então, esse é o início da vida espiritual, quando a pessoa vê que existe algo além das coisas que dão um prazer temporário para ela. Ela começa a se questionar: nossa, mas esse prazer nesse mundo é sempre a mesma coisa, não muda, muitas vezes só muda a aparência, só muda o objeto, é maior ou é menor, enfim. Mas é sempre o mesmo prazer e eu quero algo mais. Então aí ela muda a consciência dela de karma kanda, ou seja, de fazer sacrifícios materiais ou sacrifícios para semideuses em busca de benefícios materiais. Então ela muda a consciência dela para karma yoga. Então aqui esse verso Krishna dá essa sutileza. Os semideuses estando, né, comprazidos com os sacrifícios, também vos satisfarão. Assim, nutrindo uns aos outros, reinará a máxima prosperidade para todos. Ou seja, porque é toda uma escada. Por isso que a sucessão discipular, ela é uma corrente, né? Então, esse processo também é uma corrente. Porque eu não posso oferecer, na minha condição atual, eu posso, né, com certeza, eu posso oferecer minhas orações, eu posso oferecer o alimento, eu posso oferecer o meu resultado para Deus, mas quando eu tenho uma pessoa ou alguém qualificado espiritualmente para aquilo, se torna muito mais fácil. Então, esse é o processo da sucessão discipular, é você aceitar um mestre espiritual, para que ele possa te instruir a alcançar algo superior, que é o que Jesus também fala na Bíblia de uma certa forma, um pouco camuflada, porque se ele falasse dessas coisas abertamente, ele teria sido morto antes, né?
mas ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a posição do mestre espiritual é guiar o discípulo. E para ele guiar o discípulo primeiro tem que aceitar o mestre espiritual, tem que se render. Então aqui Krishna fala que Karma Kanda significa isso. É uma corrente discipular, de certa forma. Você oferece um sacrifício para semideus, seja qual for, esse semideus oferece esse resultado a Deus, Deus beneficia o semideus, e esse semideus ganha um certo poder para te dar a bênção que você deseja. Então, voltando, né, nessa história que a gente começou ali do Jai Vijay, os porteiros do planeta Vaikunta, essa primeira vez que eles nasceram como dois demônios, Hiranyakashipu, que significa ouro e cama macia, e Hiranyaksha, né, o outro irmão dele, Hiranyakashipu, ele executou austeridade durante milhares de anos. Ele teve... Nessa época, as pessoas viviam muitos milhares de anos, né? Então, ele executou milhares de anos austeridades para o Senhor Brahma, um semideus. E o Senhor Brahma, quando viu que a austeridade de Hiranyakashipu estava perturbando todo o sistema planetário, ele apareceu e perguntou, né, o que você quer com essa austeridade? O que eu posso te oferecer com essa austeridade? Então, Hiranyakashipu falou, eu quero ser imortal. O Sr. Brahma olhou para ele e falou, não, isso eu não posso te dar. Nem eu sou imortal, eu não posso te dar isso. E aí, então, como Krishna está no coração de todo mundo, Krishna falou para o Sr. Brahma, ele vai te pedir uma outra coisa, que é praticamente a mesma coisa, só que, né, tem algumas falhas aí. Então, essa próxima coisa que ele vai te pedir, você dê para ele. Então, vê só a conexão, né? Ele fez um sacrifício para Brahma, Brahma falou com Krishna a respeito desse sacrifício, ó, eu não posso te dar isso, porque nem tu é imortal, então isso você não pode dar para ele. Mas essa outra coisa que ele vai te pedir, isso você pode dar. Então existe, né, uma conexão. Existe toda uma maneira, né? E aí Deus, ficando satisfeito com o semideus, vai dar para o semideus o poder, e esse semideus vai te dar o que você tá buscando. Então é toda uma conexão aí. Então, perguntas, Eu comentários? tenho um comentário. Quando você estava falando aí, eu fiquei pensando na religião católica, a própria intervenção dos santos, né? Por exemplo, a nossa família, minha mãe, ela é muito devota de Santo Antônio. E eu vi Santo Antônio muito como um semideus que vai lá, intermedia os pedidos dela lá com Deus, aí às vezes concede algumas coisas. Talvez sejam só terminologias, conceitos um pouco diferentes, mas eu acho que a ideia, né, dessa intermediação, ela existe também em várias outras religiões, né? Sim, ela está presente em todas as culturas, no candomblé, em tudo, né? Não, os semideuses estão em toda parte. É dito que existe 33 milhões de semideuses. Cada um deles executa uma atividade. Por exemplo, o piscar dos nossos olhos, que é tudo tão rápido, é controlado por um semideus. Então, a gente o tempo todo está sendo controlado nesse mundo. E a gente só vai conseguir sair desse controle no momento que a gente realmente se tornar uma alma rendida. Ou, como a gente está lendo aqui, né, se tornar um karma yogi. Oferecer os nossos resultados a Krishna, a Deus, né, seja qual for a linha que a pessoa siga, mas no momento que Deus está presente e você se aproxima dele, existe um verso no Bhagavatam que fala Devarshi Bhutaptanrinam Pitrinam Nakinkaro Nayan Rinicharajam Sarvatma Nayan Sharanam Gatomu Kundam Parihritya Kartam. Fala que para aquele que se rendeu aos pés de lótus de Mukunda, né,
Krishna, aquele que outorga a liberação, todos os perigos que existem nesse mundo material se tornam como a água acumulada na pegada de um bezerro. Ou seja, você pode passar facilmente, né? Então, essa é a melhor colocação para liberação, né? Você se render a Deus, porque Ele vai te dar exatamente tudo e no final da vida ainda vai dar para a gente a volta, o passe livre, né? Para voltar para o mundo espiritual. Então, é isso, deu nosso horário aqui. Uma ótima semana para vocês. Né? Tudo de bom aí. Quarta-feira, Semana. 9 horas. Quarta-feira, 9 horas. Muito obrigado, Bhagavan. Obrigada, Eu que agradeço. Aí. Boa semana, Tudo de cara. bom. Boa semana para nós. Tchau. Tchau, tchau. Totó? Cadê todo mundo, Totó? Obrigado, viu? Não, eu já tomei. Uhum. Agora eu vou. Não, vou ir agora. É só na segunda, quarta e sexta, que eu vou um pouquinho mais tarde por causa do estudo, né? Que eu dou um curso do Bhagavad Gita, né? Para algumas pessoas de São Paulo. É a melhor coisa. Falar de Deus logo cedo, tudo de bom, né? Mas é bom, sabia? Quando a gente fica muito tempo parado. Uhum. Mas no fundo, sabe? Que, nossa, a gente ficar parado. Deve ser difícil para esse moreno. Chega um momento assim que eu acho que a pessoa se entrega, sabe?
Tem um livro de um médico, às vezes não, é muito famoso. Ele era um médico que mexia muito com o psicológico, sabe? Hipnose, estudioso, assim. Então, ele fala muito sobre o subconsciente. Fala que tudo que a gente vibra, tudo que a gente pensa, é geralmente o que acontece, né? Então, ele fala, por que não pensar em coisas positivas? Coisas... Aí eu falei, raspar a cabeça rápido, raspava não. Ah, eu vou... Agora, e agora, cozinhar feijão. Mas aqui é complicado, não pode jogar. Vai ficar na hora. Aí, sabe que eu me esqueci para a gente, mora na minha maneira. A casa que eu deixo agora, que eles estão fazendo inventário, que não precisa fazer na época, vender. Porque elas não aguentam, mas a casa é grande demais. Já estão velhas, uma tem 76, a outra da minha idade, 75. Vai fazer. Você está nova ainda? Quem? Senhora? Ah, já muita resistência, não. Eu tenho uma doença bem complicada. Não sei te falar o nome, eu tenho escrito. Mas eu me curei, assim, perto do Hospital das Clínicas de São Paulo. Fiquei sem andar por 2 anos. Caramba. E eu trato aqui com o neuro de Belo Horizonte. Tudo neuro do lado direito, não funciona de jeito. Eu fiquei doente com 48 anos. Cada um, nossa, tem que agradecer, porque eu nem levantava sozinho da cama. Eu andava de 2 muletas. Nossa, vê só Só que eu não aguento muito, não. o milagre que acontece, né? Família, sabe? Hoje eu sei que sim, demência vai. Mas até 5 anos atrás foi acomodação na vida. Infelizmente, a verdade é essa. Como que eu abro o portão lá? Isso foi interessante. Ali perto, né? De perto. Ah, tá legal. Hoje você vai estar. Hoje eu vou. Você não vai para o caminho que você veio, você sabe, né? Eu vou para esse daqui. É o que o GPS me mandou aquele dia, né? Eu vou, desço, Você foi de carro? fui. Ah, tá. Aí ele me pede para fazer o retorno aqui, descer sempre reto. Achei um caminho tranquilo, assim. Aí a mesma coisa, um caminho que eu não. Mas acho que não deu um GPS. Obrigado, viu? Nada aí. Tudo de bom aí para a senhora. Aí você fica. Muito obrigado. Ah, tá. Tchau. Júnior. Fecha sim. Ai,